Ora viva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do LSL Cast. Fala para vocês o Frederico Luquino, na área técnica Francisco Luquino. Para você que ainda não subscreveu ao canal, subscreva já, ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum conteúdo do nosso canal. O nosso convidado de hoje é o secretário provincial do Partido Liberal em Luanda, Tomás Pedro Paulo. Seja muito bem-vindo e boa noite. Obrigado. Luanda Sul Line, portal Luanda Sul Line, pelo convite. Muito obrigado. Perfeito. A princípio, queremos saber quem é o Tomás Pedro Paulo. Tomás Pedro Paulo é natural de Malães, província de Malães, é filho de Pedro Paulo e de Dominga Joaquim Cristóvão. Só para referenciar que o meu pai é natural do Uís e a minha mãe é natural de Malães. Sou casado, pai de 5 filhos, dos quais um de 22 anos, o meu primogênito, e a caçula, neste caso, 11 anos. Formado em Psicologia da Educação, pelo ICED, pelo Instituto Superior de Ciências da Educação, ICED UIS. Portanto, este é o básico. Claro, temos outras coisas que fazem parte do perfil do Tomás Paulo, mas, por enquanto, preferimos ficar por aqui. Talvez no decorrer da entrevista, uma outra coisa que o caro jornalista queira saber, com certeza que faremos. Perfeito. Eu gostaria de saber quando e por que decidiu entrar no jogo político. Quando e por que decidi entrar no jogo político? Por acaso é uma pergunta pertinente. Deixa-lhe dizer, eu desde a tenra idade nunca gostei de injustiça. Eu sou uma pessoa, por natureza, muito sensível e também muito solidária. O que é que me motivou a fazer política? Primeiro, este sentimento reforçou quando em 2008 houve o primeiro concurso da polícia e então aí nós concorremos, passamos e desde aquela data, por ser um órgão castrense, comecei a viver muitos momentos que até então não concordava e comecei a reivindicar. Sabe que os órgãos castrenses têm uma doutrina própria, não é isso? E tanto é que tem a sua voz, vamos considerar a voz de mando, que é primeiro cumpre, depois reclama. Só que aquilo aí fazia muita confusão na cabeça, não me deixava à vontade, porque haviam coisas que eu não concordava. Eu sou dos que pensa que tudo que atenta contra a vida, tudo que atenta contra a personalidade, tudo que atenta contra a harmonia entre as pessoas, eu não concordo. Então, pronto, foi criando algum mal-estar, foi criando algumas incompreensões que depois levaram ou causaram-me até muitos desconfortos, muitos problemas internos. Mas depois o que é que se passou? Havia a necessidade de dar a sequência dos meus estudos. E lembro-me na altura, o interior era muito rígido. E havia aquela aí, das duas uma, ou é trabalhador, estudante e não estudante e trabalhador. E eu na altura, em 2009, havia essa necessidade de dar sequência dos meus estudos. Em Malães nós não tínhamos ainda o ensino superior como tal, estava a acabar a Luís Anconda,
estava acabado de se instalar em Malange, que é a Faculdade de Medicina, e pronto, e eu não queria fazer medicina. Eu queria fazer uma outra coisa. Foi então daí que escolhi o IS como a paragem para dar sequência dos meus estudos. Aí começou o problema. Porque primeiro é para sair, tinha que pedir. Segundo é que mesmo que pedir, tinha que cumprir com aquilo que está estabelecido. Mas depois também, mais do que cumprir, tinha que rapidamente ter que voltar porque tem outro dever à tua espera. Aquilo foi uma confusão, ter que conciliar entre o estudo e o trabalho. E pronto, fomos aguentando, no que, até onde podíamos, fomos resistindo, mas depois vimos que não daria certo. Esse é um dos pontos. Outro ponto também importante foi a questão mesmo da situação prisional, ou seja, a questão da reclusão, ou seja, dos próprios reclusos. É verdade que todo mundo que vai parar na cadeia, uns porque cometeram, mas também há pessoas na cadeia que são mesmo inocentes. Mas às vezes não tem como provar essa inocência, e aquilo matava-nos por dentro. Tanto é que chegou a altura que até os próprios presos criamos uma relação, e eles próprios diziam para chefe, independentemente da nossa situação carcerária, e não só, mas estamos a sentir que o chefe é muito humano e não serve para quê? Para não continuar a ter os problemas com o serviço e com os chefes. Acho que o chefe devia procurar outra coisa. E pronto, aquilo começou a reforçar a nossa convicção. Até então, um dia que fomos punidos, porque fomos para a universidade e acabamos por ficar lá um bom tempo. E quando voltamos para o serviço, eram muitas faltas, não tínhamos como justificar, mas ainda assim falamos com na altura o diretor prisional, de feliz memória, o Dr. Batista, e ele disse, pronto, é para das duas uma, infelizmente já não temos muito o que fazer. Ou vais ter que decidir continuar a estudar, ou então vais mesmo ter que escrever. Só que também não era fácil para escrever. Porque tu ainda, mesmo escrevendo, poderias, por exemplo, ser-te dado o auto de abandono. E auto de abandono é crime. Leva até a cadeia. Mas como a situação já era recorrente, estávamos sempre a bater a porta dos chefes, dos recursos humanos, na altura da delegação do MINIT, delegação provincial do MINIT. E até então que um dia o doutor Raul Negro, era o diretor provincial dos recursos humanos, chamou-me e disse assim, filho, irmão, tu aqui só tens uma, tens que decidir, mas não podes continuar a prejudicar também o serviço, porque é o teu ganha-pão, mas também a nação, o próprio MINIT espera muito de ti. Portanto, faça o que é certo, está aqui a lei de base, não é isso que regula a situação estudantil do funcionário, e veja como é que te podes enquadrar. Foi então a partir daí, quando voltamos, fomos punidos, ficamos quase que, se não estou em erro, 7 ou 8 dias punidos mesmo na unidade, e aquele período todo nós cumprimos, mas cumprimos mesmo sem reivindicar, até quando terminou saímos daí e nunca mais voltamos ao serviço, por simplesmente recolhemos a falda, todo o kit do serviço, dei a um colega, levou ao serviço, escrevi e aguardamos. Mas depois de 2, 3 anos, o serviço estava sempre a mandar chamar por causa daquela questão da atualização, não é isso que é do cadastramento, da prova de vida. Mas pronto, como nós já não queríamos mais também, já não queríamos continuar a servir o MINIT, então preferimos mesmo negar, e até que nos foi dado então a saída definitiva. E daí fomos fazendo outra coisa. Agora, como é que eu apareço na política? É interessante. Na altura o debate estava muito aceso. Nos anos 2000, principalmente naquele período, 2012 a 2014, para quem acompanhou já esteve muito ligado à política, o debate político estava aceso. Olha que nós ficávamos às vezes das 8 até às 8 do dia seguinte, debate político. E lembro-me na altura o MPLA estava muito, muito forte porque
tinha um comitê chamado Comitê Cibernético do MPLA, que era regulado pelo Grecima, não é isso? O Manuel Rabelais, estavam lá figuras como o próprio Adão de Almeida, o atual ministro do Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República, estava lá pessoas como o antigo vice-presidente, o mais velho Bonito de Souza, que nos brilhava com a sua presença nos grandes debates, estava lá essa geração aí, o Lútero Ruscova, de feliz memória, estava lá o Gildo Matia, Luval de Carvalho, a Tizé dos Santos, ou seja, era essa nata que aquecia os debates. E a UNITA, da parte da UNITA, infelizmente, estava o Jonas dos Santos, Ana Margoso, uma outra vez aparecia a Mihaela Weba, eram os nomes mais sonados. E não era suficiente para contrapor a grande envergadura que vinha da parte do Comitê Cibernético do MPLA. Era muito quente. Então nós aí fomos aparecendo, fomos também interagindo, fomos nos entretendo, enquanto sociedade civil, enquanto cidadão comum. Sociedade civil não, enquanto cidadão comum. E pronto, como nós crescemos nas cidades, nascemos praticamente nas lides, não é isso, das cidades, dos dirigentes militares. Eu particularmente sou filho de um antigo guerreiro militar, foi FA, um grande instrutor militar. Então, significa dizer que nós praticamente crescemos no ambiente do MPLA e conhecíamos muito bem o MPLA. Então, fomos contrapondo certas coisas, certas questões que eles foram falando. É assim que aparece um senhor de nome Jonas dos Santos. Jonas dos Santos é um grande político da UNITA, uma pessoa muito boa, com uma bagagem muito forte, aparece lá e foi sondando. É assim que nos pesquisa e disse: "Pai jovem, és muito forte, que tal fazeres parte da UNITA?" E eu disse: "Não, eu não quero nada com a UNITA, nós vamos continuar aqui desse lado a aquecer." Então fomos debatendo, até então um dia que ele convenceu-nos a fazer parte da UNITA. E como é que nós aceitamos? Nós aceitamos porque era por meio de um projeto. Ou seja, segundo ele, o partido estava a gizar um projeto que iria então suplantar a UNITA ou trazer a UNITA às cidades. Porque até então a UNITA era conotada como das matas. Era conotada como das matas, conotada como analfabetos, conotada como pessoas sem um valor social. E não era verdade. Então era importante trazer uma imagem nova sobre a UNITA. E para a UNITA fazer isso, então, tinha que fazê-lo com as pessoas da cidade, que já conheciam as cidades. E é aí onde nos apanharam, com certeza, aceitamos o convite, criamos o projeto Brigada de Mobilização Especial, que nasce, na verdade, é um apêndice de um projeto mãe, que é o PMI, que era o Programa de Mobilização Intensiva, depois Programa de Mobilização da UNITA, Mobilização Interna Intensiva, onde nasce então a BME, que é Brigada de Mobilização Especial, do qual nós somos fundadores, não é isso? Que depois com os outros companheiros, estamos aqui a falar, por exemplo, do Antônio Marques, estamos a falar do Edmeu Quiano. É a partir daí onde eu entro definitivamente em 2014 na política. Afirmativo. Visto que conviveu muito tempo com os militantes do MPLA, mas por que decidiu escolher a UNITA e agora no Partido Liberal? Bem, eu não cresci com os militantes do MPLA, ou seja, cresci num ambiente do MPLA. Ok? Por quê? Porque era importante trazer uma divisa diferente. Ou seja, não é justo, por exemplo, tu estás diante de duas pessoas, não é isso? Um é fraco, outro é forte, e você vai ajudar o forte a bater o fraco. Não, tinha que criar algum equilíbrio. Neste caso, quem é forte e quem é fraco? Até então, na altura, o MPLA era forte, era uma máquina, certo? E a UNITA precisava. É só dizer que estava acabado de sair das primeiras eleições. As primeiras eleições aconteceram entre 2008 e 2012, aquele período. Estava a se preparar já as eleições de 2017. Então, a UNITA, para se suplantar nas eleições de 2017, precisava dominar as cidades,
precisava mobilizar, não é isso, as elites da cidade. Precisava entrar nas ruas, nas casas, nos condomínios. E como iria fazer isso? Com certeza que não iria fazê-lo com pessoas que vieram, não é isso, do interior. Tinha de ser mesmo com as pessoas das cidades. E nós, como já conhecíamos, estudamos, conhecíamos todos os cenários, então achamos por bem mesmo escolher a UNITA por uma questão também muito simples, não é isso? Uma questão muito simples. Primeiro porque o interesse de causa que defendia ou que defende era muito diferente do interesse de causa que defende ou que defendia o MPLA. Então, por formas a criar o equilíbrio, nós tínhamos que escolher aqui alguma coisa que nos permitisse, então, nos fazer um trabalho melhor e nos identificar melhor também com aquilo que é a sua causa ou a causa que defende. Foi então daí que nós escolhemos a UNITA, por uma questão de justiça, mas por uma questão também mesmo de caráter, de personalidade. Porque os ideais que ela defendia fazia parte, se enquadrava com aquilo que nós defendíamos. E por que decidiu abandonar a UNITA para abraçar o Partido Liberal? Como foi esse processo? Olha, quem é político nesse país até hoje sabe muito bem que é resultado, não é isso, daquilo que foram os artífices da independência, ou seja, os nossos pais da independência. Há muitos jovens que, por exemplo, têm como modelo o Agostinho Neto. Há muitos jovens que têm como modelo o Walden Roberto. Há muitos jovens que têm como modelo o Savimbi. E até então, desde muito pequenininho, eu sempre me identifiquei muito com Savimbi, né? Por causa de algumas coisas, dos vídeos, da causa que defendia por aí fora. Tanto é que, mesmo pequenininho, em 92, quando o Dr. Savimbi, ou Savimbi, vai a Malange, nesse mesmo pequenininho eu consegui vê-lo. E desde aquela data, em 92, desde aquela data, aquela imagem nunca mais saiu da minha mente. Então, por quê? Por que nós preferimos, ou então agora, né, deixamos? Primeiro porque, com o andar do tempo, as pessoas percebem que mais do que as causas partidárias, há uma causa que é maior, que é comum, que é o mais importante de todos nós, que é Angola. Há um tempo essa parte, nós vamos sentindo, nos partidos tradicionais, não é isso, algum descuido com essa questão da angolanidade. Ou seja, tenta-se elevar mais a questão partidária do que propriamente a questão nacional, a questão da pátria. E aqui era importante encontrar um meio onde permitisse que as nossas ideias, que os nossos passos, que os nossos esforços, não é isso, fossem proporcionais àquilo que são os interesses do país. Portanto, foi nessa lógica que nós dissemos, não, é melhor darmos um basta e tentar procurar um caminho melhor, sem criar aqui rinchas, sem criar protótipos ou tipo comportamentos, não. Porque a um dado momento sentimos que já não podíamos mais. O oxigênio que estávamos a respirar já não era saudável para a nossa própria saúde psicoemocional. E então preferimos mesmo, para não criar problema, nos abdicar. E depois fomos convidados. É claro, eu estou praticamente há quase 2 anos. Quando eu decidi não mais aparecer assim formalmente na política, não é isso, na política, na UNITA, há 2 anos, isso foi através do último congresso da Jura, em que estávamos a concorrer com o candidato Antônio Marques, e pronto, aconteceram aí algumas coisas que também não concordamos, então para não chocar, não criar aqui remorsos, e não é muito bom, preferimos nos abster. Até então que depois, não sei, fomos convidados a fazer parte ou a ingressar ou a abraçar o desafio PL. Perfeito. Atualmente, no seu ponto de vista, como é que está o jogo político a nível provincial de Luanda? Olha, o jogo político a nível provincial Luanda está interessante. Está interessante porque, primeiro porque aquele bom-estar, aquela vontade da política, em que só o MPLA e a UNITA, que duas forças, maiores partidos, estamos a falar da UNITA e o MPLA, reinavam, mas aos poucos agora vai baixando com o aparecimento e a introdução de novos atores políticos.
o aparecimento do PL, por exemplo, que está a fazer um trabalho sensacional, porque nós entendemos que nós, o PL, temos uma meta. Nós somos pelo humanismo. É só ver a nossa ideologia, o nosso aspecto político é diametralmente diferente daqueles já existentes. E nós entendemos que se a política, primeiro que entendemos que a política é uma atividade, é comparada a uma atividade, é um sacerdócio. É um sacerdócio, é uma atividade de doação, é uma atividade de amor ao próximo. Então, se é de amor ao próximo, temos de ir ao encontro daqueles que mais precisam, que mais necessitam desse afeto, desse amor, desse carinho. E com certeza aqui são as nossas comunidades. E o que nós temos estado a fazer, pelo nosso trabalho de andar, de instalar o partido nas comunidades, é interessante. É interessante. Primeiro é que o povo, infelizmente, ficou abandonado. O povo está abandonado. O povo nas comunidades hoje quase que não tem um defensor. Há um vazio muito grande. Há um vazio. E nós, quando entramos, estamos a preencher esses espaços. Nós estamos a fazer um trabalho de formatação da política, das bases, das comunidades para o topo. E não o que se fazia antigamente, que era do topo para as bases. Não, nós invertemos. Estamos aí nas bases para depois, então, sair com elas. E isso tem estado a criar, não é isso, alguma dinâmica e é normal, né? É normal que os partidos tradicionais não se sintam confortáveis. Porque também essa questão da bipolaridade política criou certos vícios. Criou certos vícios que tanto é que alguns partidos, não é isso, sentem-se donos, sentem-se donos e senhores, não é isso, das vidas de milhões e milhões de angolanos. Seu caro jornalista sabe, hoje, até então, antes mesmo deste momento, do aparecimento de novas forças, tu só tinhas dois caminhos, se quisesses fazer política, ou o MPLA ou a UNITA. Também para o PRS, que até então tinha alguma força, mas se olharmos desde 2017, foi perdendo essa força, então tu só tinhas dois caminhos, ou o MPLA ou a UNITA. É claro que houve aquele momento em que aparece a Casa CE, que deu também um certo arejo, mas não foi suficiente. Então, com o aparecimento dessas forças, o ambiente está interessante, mas está mesmo interessante. Mas está interessante para nós, o PL, particularmente o secretário provincial, para mim eu encaro isso como uma questão, um ponto, um sentido positivo. Um sentido positivo por quê? Porque o jogo está bonito, não é isso, está interessante, novos autores vão tomando os seus passos, isso vai trazendo então alguma qualidade também naquilo que é o confronto político, é claro, um confronto saudável. Como é a relação entre o Partido Liberal a nível provincial de Luanda e o governo provincial de Luanda? Até então a relação é saudável. Nós, pronto, ainda não fomos apresentados às autoridades governamentais da província de Luanda, particularmente ao governo da província, por conta de agenda, desencontros nas agendas, não é isso, quer da própria parte do governo provincial, quer também da parte do partido. Mas com os órgãos, por exemplo, os órgãos de defesa e segurança têm sido boa. Nós, a nível de Luanda, temos estado a fazer muitíssimo bem o nosso trabalho. Pensamos que na próxima semana, nos próximos dias, seremos apresentados formalmente ao governo da província e aí então estaremos diante de um espaço para estreitar relações, não é isso? Ajudar, porque também nós entendemos que oposição também é isso. Não é só apontar dedo. É também, não é isso, mostrar o caminho. E esperamos então, esperamos criar aqui um ambiente de relação saudável que permita nos olharmos como filhos da mesma terra, pese embora estarmos aqui, não é isso, diante de visões partidárias, visões políticas partidárias diferentes, mas se a partida percebemos que o mais importante é Angola e os angolanos, eu penso que a diferença vai ser só uma questão de diferença mesmo, mas o ponto focal vai ser o interesse, o bem comum de todos os angolanos. Perfeito. Adriano Sapinala da UNITA, Serafim Simeão do Prajá Servir Angola e Luiz Nunes do MPLA. Te achas em condições de contrapor esses políticos da maior praça política angolana? Carlos jornalista, é interessante essa questão. Não se trata de se achar ou não em condições.
Como eu disse no princípio, nós estamos sensivelmente a caminho de 12 anos. 12 anos nesse espaço político. E nós somos, falo aqui com muito respeito, não é isso, as outras pessoas, muito cuidado. Ao longo desses 12 anos, nós fizemos política em Luanda. E nós não fizemos uma política de cadeirão. Nós não fizemos política de gabinete. Nós somos aqueles que, na linguagem normal, chamados... E quem faz política de gabinete? Não, há pessoas que confundem muito estar no gabinete e estar no campo. Eu estou a querer dizer aqui que nós somos daquele que considerados cão de raça. Ou seja, somos, onde está quente, somos quente. Onde está frio, somos frio. Onde está sujo, também estamos lá. Onde está limpo, está limpo. Ou seja, essa mudança, esse ambiente político que Luanda vive hoje, também somos os responsáveis. Então, nós conhecemos muito bem todos os caminhos, conhecemos muito bem todos os diâmetros da política a nível de Luanda. Conhecemos muito bem todos os autores, quer desde a alta política até a baixa política, quer as elites comunitárias, ou seja, nós aqui na Praça Eleitoral de Luanda não somos visita, não somos órfãos. Somos mesmo donos e conhecemos muito bem, sabemos muito bem o que fazer, como fazer e quando fazer. Portanto, eu olho para as pessoas que citou como são concorrentes. Nós vamos disputar, nós não queremos aqui. Aliás, nós não estamos para disputar, nós estamos para fazer o nosso trabalho e mudar a forma de ser, de estar na política angolana. Não é muito bom o ambiente que se vive até hoje, onde, por exemplo, a diferença política está a ser levada até no campo da relação humana, no campo da relação social, no campo dos interesses nacionais. Não, nós, o PL, queremos trazer uma forma de ser, de estar na política mais moderna, mais humana, mais relacional, que as diferenças fiquem mesmo só uma questão de diferença, mas que não seja então o elemento de divisão, nem elemento de nos dividir, porque nós já viemos de um passado histórico muito feio e não queremos repetir o erro 2 vezes mais. Há rumores que os novos partidos políticos são forças invisíveis do MPLA. O que tens a dizer, visto que o Partido Liberal também é um partido novo? Só quem não está atualizado ou quem não acompanha a dinâmica do mundo hoje, não é isso, pode cair nessa narrativa. Primeiro, é uma narrativa que não colhe pelo facto de que o mundo é dinâmico. O mundo é dinâmico. E Angola não é uma parte fora do mundo. Ou seja, não é algo fora do mundo. Angola faz parte. E se é parte, direto ou indiretamente, vive os mesmos processos, não é isso, de mudança que o mundo vive. Hoje, por exemplo, nós estamos na era da tecnologia, que é considerada a era da informação. Fruto disso, estamos aqui hoje, num podcast, não é isso, virtual, não é isso, num podcast online, que outra hora não era possível. Era só a comunicação, os médias tradicionais, não é isso? E hoje estamos aqui. Isso é fruto do quê? Fruto da evolução. Significa dizer que até a nossa forma de ser, de estar e de pensar, também evoluiu e tem de evoluir. E aqueles que até agora continuam nessa narrativa, primeiro, só não evoluíram, mas mostra que estão estagnados no tempo e no espaço. Como é possível, por exemplo, caro jornalista, numa sociedade angolana, onde 70% da população, num universo de 35 milhões de habitantes, corresponde à juventude, e desses 70%, 54%, se não estou em erro, ou 53%, oscilam entre os 18 aos 24 anos de idade. E tu dizeres que aqui o pensamento de 1970, 1980, 1990 continua a ser o mesmo, não, das duas uma, estás parado no tempo e no espaço. Portanto, nós, particularmente Partido Liberal, nós não caímos nessa narrativa e o nosso presidente tem sempre dito que isso é um discurso de infantário. Isso não colhe. Primeiro é que Angola precisa de avançar. E Angola, para avançar, precisa de avançar com ideias novas, ideias progressivas, ideias criativas. E essa criatividade é o próprio Partido Liberal. Primeiro. Segundo, é só olhar para o nosso aspecto político. Nós somos de centro-direita. Temos uma forma de ser, de estar própria. Não tem nada a ver, não é isso, com
os aspectos políticos, ou seja, as ideologias já existentes de muitos partidos. Nós temos uma ideologia própria, não é isso? Nós temos uma forma de ser, de pensar próprio. Por exemplo, na economia, nós temos uma opinião diferente. E somos conservadores nos princípios e valores intrínsecos a Deus, a espiritualidade, a família e a pátria. Então o Tomás confirma aqui em primeira mão de que o Partido Liberal não faz parte desta força invisível do MPLA. Não tem como fazer parte. Eu particularmente, como disse aqui e assumo com muito respeito, eu vim da UNITA. Onde eu servi durante 10 anos. E por que saiu da UNITA? É como eu respondi no princípio. Sim. Chega uma altura... De uma forma que nós resumida, para as pessoas entenderem. Ok. Chega uma altura, como eu estava a dizer, que nós temos de evoluir. Nós temos de evoluir, certo? E na organização há um sentido. Quando tu já não te revês muito nos modos operandi, não é isso? Daquela organização, o mais sensato é, das duas uma, ou tu te mantenhas aí, aguenta, ou então tu saias. E o que nós fizemos foi por simplesmente sairmos, porque até certo ponto já não concordávamos com certas coisas, com muitas ideias. E para não criar atrito, não é isso? Porque nós também somos, eu particularmente sou muito conservador. E eu levo o respeito mesmo, o respeito como doutrina. Eu aprendi que onde tem o mais velho, não é isso? Você não pode falar sem o mais velho te dar a palavra. E eu não posso, por exemplo, submeter uma organização, até porque tem métodos próprios de trabalho e de funcionamento, só na minha vontade. Pronto, como não estou a ser entendido, as minhas ideias já não estão a ser acolhidas, é de preferência eu sair do que estar aí. E o Partido Liberal é isso. O Partido Liberal é ideia nova, é criatividade, é inovação. Mas também é a aspiração dos jovens que querem ver uma Angola a crescer. Caro jornalista, vamos lá fazer uma análise. Nós temos, neste momento, 50 anos de país. Nesses 50 anos de país, não é isso? Nós temos um saldo. Temos um saldo. Mais do que termos o país que temos, a primeira vantagem é a própria liberdade, pelo menos, de nós decidir, falar e escolher o que quisermos. Mas no meio de tudo isso, há uma coisa importante que fator que não foi feita, que é a questão da própria realização do bem-estar socioeconômico e financeiro do angolano. Não é isso? Agora, nós temos o desafio de quê? De agora construir a Angola dos próximos 50 anos. Quem vai construir essa Angola? São os jovens. E com certeza somos nós os jovens. E o Partido Liberal é um partido criado por jovens para jovens. Por isso é que nós dissemos sempre, somos a nossa própria esperança. Ou seja, os mais velhos até aqui fizeram o seu papel, fizeram o seu trabalho, conseguiram lutar, efetuar uma guerra contra o colonialismo português. Depois entramos numa guerra fria, fratricida entre irmãos, que não devia acontecer, onde nos matamos friamente, injustamente. E hoje o que é que temos? Saldo negativo. Ok, nós vamos continuar nas ideias de quem cometeu mais, quem cometeu menos. Eu penso que para o país que queremos construir já não interessa esse discurso. O que interessa agora é o que nós vamos fazer daqui em diante. E quem vai fazer isso é a juventude. É aí onde o presidente Luiz de Castro, o nosso presidente, não é isso? Friamente, inteligentemente e sabiamente, pensou que aqui nós temos que criar uma força, temos que criar alguma coisa que seja aquilo que nós chamamos a incubadora dos jovens, onde todo e qualquer jovem olhe e diga, não, aqui é o meu grupo, é por aqui que eu vou caminhar. Então, este aqui é o Partido Liberal. Por isso é que nós, com ideias novas, princípios e valores novos, uma forma de pensar, de estar na economia nova, para mudar o país e permitir então que daqui, nos próximos 50 anos, nossos filhos, esses que estão a nascer, possam de facto se orgulhar com a Angola que se vai construir. E este momento começou agora. Começou agora com o Partido Liberal. É claro, vamos fazer com todos aqueles que acharem, não é isso, que não se sentirem ultrapassados e se sentirem convidados, sobretudo, a fazer parte desse grande processo, desse grande movimento que é o Partido Liberal que está a começar agora.
Exatamente. Para você que entrou agora, aproveita o momento de subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Fala para vocês o Frederico Luquino, na área técnica Francisco Luquino e Antônio Cassoma. Tomás, gostaria de saber, na sua visão, como é que está o país? Eu, particularmente, tenho uma opinião completamente diferente. Eu, particularmente, tenho uma opinião completamente diferente. E eu tenho estado a dizer assim a todas as pessoas. Não adianta perdermos tempo a reclamarmos o país que temos hoje. O que interessa hoje, agora, é olhar para frente. Que Angola nós queremos para os próximos 50 anos. É claro, se formos a fazer uma análise, o essencial hoje ainda falta. Tu olhas para um sistema de saúde, por exemplo, ao sistema de saúde, nós temos até então grandes hospitais, de referência, só para que grandes hospitais, mas a principal causa da morte em Angola ainda continua a ser a malária. Quer dizer, é um paradoxo. Tu tens hospitais de grande referência, mas ainda assim o que continua a ser a principal causa da morte é a malária. Significa dizer que ainda há um trabalho muito grande por se fazer. Temos a questão, por exemplo, da educação. O nosso ensino, o nosso sistema de ensino, não consegue lograr para a sociedade, não é isso, quadros preparados para mudar, quadros preparados para criar. Porque tu no sistema da educação, tu tens duas lógicas, ou quadros para a reprodução ou quadros para a produção. E todos nós somos fruto desse sistema de educação. Eu se perguntar ao caro jornalista, que tipo de quadros nós temos hoje? Se são quadros para a reprodução ou quadros para a produção, com certeza que vamos chegar a um denominador comum que é reprodução. Reprodução por quê? Porque estamos a reproduzir as mesmas teorias, não é isso, que nos foram incutidas na academia. Segundo Platão, segundo Sócrates, mas devemos entender que na ciência, todo e qualquer conhecimento, não é isso, ela é elaborada ou é enunciada num determinado tempo, num determinado espaço, num determinado momento. Significa dizer, provavelmente as teorias ou os métodos que foram utilizados no passado, num determinado método, por exemplo, para resolver um problema, atualmente pode não servir. Significa dizer que tem que haver inovação. E essa inovação é criatividade. Os quadros que nós temos hoje, infelizmente, fruto desse déficit da nossa academia, não conseguem lograr esses quadros para criar novas ideias, novos pensamentos, novas energias, para construir coisas novas. Nós não temos hoje. Então, temos um sistema de saúde fraco, temos um sistema de saúde fraco também, com infraestruturas daquelas aí, megas, mas que não consegue ainda tratar o paludismo. O paludismo continua a ser. E se dependesse do Tomás, de que forma o governo deve trabalhar com o intuito de enfrentar, ou melhor, superar essas problemáticas? Eu acho que o nosso governo tem uma lógica, não é isso, a lógica de governação a lógica de governar, não é isso, do nosso Estado ou do nosso governo é completamente diferente. Ou seja, começa a ser da cabeça para os pés e não dos pés para a cabeça. Ou seja, a pirâmide está invertida. Era olhar primeiro quais são, não é isso, as necessidades primárias do ser humano. É a tal teoria de Maslow, não é isso que fala do triângulo das necessidades, a teoria de Maslow. Nós temos as necessidades, todas elas estão escalonadas. Então, se o essencial, o principal ainda é cuidar do homem, da pessoa. Significa dizer que na política, fora outras estratégias, a primeira estratégia tem que ver com o homem. E se tem que ver com o homem, estamos a dizer aqui, por exemplo, da saúde, estamos a dizer da educação, estamos a dizer do transporte, estamos a dizer da economia, que é o setor primário. Por quê? Porque por via desses setores que vamos conseguir formar homens para transformarem, vamos conseguir formar homens para instalarem um sistema de saúde e educação que funcione, vamos conseguir dar os primeiros passos a arrumar as diretrizes para a construção da nossa própria economia, mas ao mesmo tempo vamos criar condições para a subsistência e assistência do próprio ser humano. Estamos a falar da alimentação, estamos a falar do emprego, estamos a falar do transporte. Ou seja, na nossa lógica, na minha particular ou na nossa enquanto Partido Liberal, era mesmo estruturar um sistema econômico que funcione.
onde, primeiro, a economia é toda ela de mercado, porque é isso que nós somos, Partido Liberal, nós defendemos uma economia de mercado, onde o Estado é apenas um regulador e não um interveniente direto. A ação econômica, a atividade econômica deve ser dos privados, deve ser dos cidadãos, o Estado apenas vai regular. Defendemos, por exemplo, também um Estado mínimo. Por quê? Porque esse Estado é muito pesado, é ocioso. Tu, por exemplo, estamos a ver aqui um Ministério da Economia, só para dar um exemplo, tu tens um secretário de Estado para coordenação econômica, ministro de Estado para coordenação econômica, tu tens um ministro da Economia, tu tens um secretário de Estado para a Economia, tu tens um diretor nacional, ou seja, é uma sequência de pastas, todos só para atuar num único mesmo setor. E tudo isso acontece com os mesmos setores. Isso o que acontece? Esvazia, enxuga, suga, até não enxuga, suga os recursos que talvez seriam alocados em outros setores. Na questão, por exemplo, dos impostos, nós, por exemplo, também não defendemos a ideia, por exemplo, do IVA dos 14%. Porque nós não temos que estabelecer aqui, não temos que criar políticas fora daquilo que é a nossa realidade. Infelizmente, em Angola, nós temos estado a pecar porque queremos fazer coisas que, no outro mundo, noutras paragens, noutras sociedades, já experimentaram, tiveram que cair, tiveram que maturar, até se tornarem autossuficientes. Nós, infelizmente, estamos a começar. E se estamos a começar, seria bom que começássemos com base na nossa realidade. Até porque é um princípio científico, sabe muito bem. Não é possível tu aplicares uma ideia, uma estratégia ou um programa sem conhecer a realidade histórica, cultural, financeira e econômica daquela região. E nós aqui, às vezes, o que é que fizemos? Gizamos política, sei lá, não sei, gabinete, não sei aonde, como se estivéssemos fora da terra, e depois chegamos, queremos despejar nas pessoas. E o que é que acontece quando chega no terreno? Não tem nada a ver com a realidade, é mais um projeto fracassado. Portanto, nós defendemos aqui políticas que têm a ver, que incidem diretamente na vida, que têm um impacto direto na vida do cidadão. Porque não adianta nós, por exemplo, crescermos economicamente, temos os recursos que temos no país, mas ainda assim a vivermos problemas básicos de alimentação. Hoje o angolano não tem alimentação, não tem 3 refeições, que é o mínimo, não tem um matabicho, não tem almoço, não tem um jantar. E mais do que isso, é só ver que nós agora saímos de um estado, estamos a sair, o angolano está saindo de um estado da pobreza, porque pobreza é normal, existe em qualquer parte do mundo. A pobreza é um ponto de vista também, não é isso, da estabilidade de cada um. O que pode ser pobreza para si, pode não ser para mim. Mas nós, os angolanos, hoje estamos a viver a miséria. Estão a viver a miséria. E a miséria é um problema muito sério, porque aqui está em causa até, coloca-se questões como questões da dignidade do próprio humano, do próprio ser humano. Como é que estamos hoje, nós os angolanos, em termos de dignidade? Quando vemos pessoas a comer no lixo, esse é o país que temos, isso alegra-nos. Não é bom. Não é bom. E nós não devíamos nos compadecer com essas situações, ver nossos irmãos angolanos a comerem no lixo. Quando vais, por exemplo, para Benguela, na Canata, os chineses estão a fazer uma série de coisas, a engravidar as nossas meninas, nossas crianças, nossas filhas, 13, 14 anos. Não estão a assumir. Este país alegra-nos a todos. Então, ou seja, para nós, temos o país que temos, valeu a pena, mas se tivéssemos que pensar numa Angola melhor, começaríamos pelo essencial, pelo básico. É olhar quais são as necessidades básicas do ser humano, ou seja, aquilo que faz com que o ser humano continue a viver. Se é água, se é saúde, se é energia, se é emprego. Então toda e qualquer política pública deve começar por aí. Deve começar. E não é tipo, trazemos aqui políticas cuja sua incidência ou cuja incidência não tem nada a ver, ou o impacto não tem nada a ver direto com o dia a dia do angolano. Entendo perfeitamente. Há políticos que garantem, por exemplo, do Prajá, garantem que em 5 anos acabariam com a fome. E tem o político Teca Tum, do projeto partidário Arda, que diz que acabaria com a fome em 2 anos. E na visão do Partido Liberal, acabaria com a fome em quantos anos? Pronto, a política às vezes tem essas coisas, esse ambiente. É uma atividade muito dinâmica e muitas vezes nos leva também, não é isso,
a falar coisas que, quando nos recolhemos no nosso canto, no nosso sítio, percebemos que nos excedemos. Não. O Partido Liberal tem uma visão própria e não vende sonhos. O Partido Liberal não vende sonhos. Na nossa visão é trabalho. Nós queremos trabalhar e meter as pessoas a trabalhar. Ou seja, o angolano tem de ser o responsável do seu próprio desenvolvimento. E ele só vai ser o responsável do seu próprio desenvolvimento se ele for facultado as ferramentas para que ele próprio produza. Por exemplo, como acabar a fome? A fome não é uma coisa que as pessoas estão no gabinete e dizem, aí está aí, a fome acabou. Não. É olhar para o setor primário. Como é que nós estamos, por exemplo, na questão do setor primário? Se estivéssemos que falar da nossa economia ou da reestruturação da nossa economia, teríamos que olhar para o setor primário. Primeiro, nós precisamos entrar e investir fortemente no setor primário. Setor primário, estamos a falar na agropecuária, estamos a falar na agricultura familiar. Hoje, Carlos Jornal, se olhar, até a própria agricultura familiar foi destruída. Hoje quase que não existe agricultura familiar. E eu sou fruto da agricultura familiar. Nós precisamos incentivar as famílias, o Estado precisa criar políticas, não é isso, para incentivar as famílias a voltarem para a agricultura familiar, que é também a chamada agricultura de subsistência. Só depois de lançar essas balizas, estaríamos então a avançar já para um pouquinho a agricultura mecanizada. Agricultura mecanizada onde, por exemplo, o Estado vai criar a política. As famílias, elas próprias, não é isso, podem produzir o seu próprio feijão, o seu próprio milho, um pouquinho daquilo que nós tínhamos no passado, em cada canto da casa ou do quintal, uma hortinha. Nós tínhamos isso no passado, hoje não se tem isso. Precisamos resgatar isso. Depois, então, dentro daquilo que é a política também do diversificação da economia, não é isso? Potenciar, porque é preciso, fora ainda da parceria pública-privada, mas potenciar também aqui os nossos empresários nacionais para investirem fortemente na agricultura mecanizada. Depois, só depois desses passos dados, estaríamos a olhar primeiro, por exemplo, para a questão das pequenas, da indústria, das microindústrias, ou indústria transformadora. Porque tu também, enquanto não teres incidente, enquanto não teres produção em massa, não tens como trazer, por exemplo, a indústria transformadora para transformar, por exemplo, o nosso tomate em massa tomate, produzir, por exemplo, os nossos milhos, o milho amarelo, por exemplo, para ração, para outros, a própria fuba de milho, fuba amarela e outras coisas. Só que para isso nós precisamos estruturar a nossa economia a partir do setor primário. Temos que olhar seriamente para o setor primário. E nós, Partido Liberal, não temos dúvida, uma vez no poder, estando lá, começando pelo setor primário, em 5 anos, talvez, passados 5 anos do primeiro mandato, não teríamos dúvida que nós teríamos a questão da fome resolvida. Perfeito, vamos correr com o tempo. Como avalias a governação do João Lourenço durante esses 8 anos? A governação do João Lourenço, eu particularmente fui dos que deu também um voto de confiança, no princípio. Eu dei um voto de confiança porque chegou uma altura que quase todos nós, quase quem acompanhou a chegada do presidente João Lourenço à presidência, todos nós sentimos que, uau, parece que vamos respirar um novo ar, vamos dar um voto de confiança, não obstante ser oposição. E por quê? Porque na altura veio com uma divisa muito forte, que era o combate à corrupção. Porque até hoje, um dos grandes males que enferma a nossa sociedade é a corrupção. A corrupção se tornou quase que institucionalizada e até mesmo um modo de ser, de estar das pessoas. Hoje, em qualquer canto, em qualquer esquina, há um pensamento quase que generalizado sobre a corrupção que é automático. Cada um quer fazer mincha, essa questão das minchas, essa questão do compadrio, essa questão do favoritismo, essa questão do nepotismo. E quando o presidente chegou, todos nós ficamos felizes. Mas, infelizmente, a corrupção foi mais forte e o presidente não conseguiu dar sequência do seu projeto, da sua grande divisa, que nos alegrou a todos. E o que temos hoje é o que temos hoje. É um mandato que nós consideramos deficitário,
não conseguiu atingir as metas preconizadas, agudizou ainda mais, não é isso? A questão social degradou-se muito. Se por um lado está-se a criar condições para estruturar a nossa economia, mas por outro lado as famílias foram deixadas de lado. O exemplo é hoje quase que as famílias angolanas estão sem comida, não têm mais as 3 refeições. Outra questão, por exemplo, é a imigração. Não estamos a chamar de imigração, agora é mesmo fuga. Porque um país quando os seus cidadãos começam a abandonar em massa, como está acontecendo em Angola, é sinal de que alguma coisa não está bem. Não há confiança. O angolano hoje não há confiança, perdeu a esperança num país melhor e, portanto, fez o seu trabalho, com quantos erros lhe podemos atribuir, fez o seu trabalho, está aí no final do seu mandato. Hoje mesmo esteve a fazer o discurso do Estado da Nação. E quanto jovem não gostaria muito de me prender nessa narrativa. Temos que agora levantar, sacudir a poeira. Nós temos aí os desafios eleitorais, enquanto Partido Liberal e primeiro secretário e secretário provincial do partido em Luanda. Vamos apresentar as nossas ideias à comunidade, vamos mobilizar os jovens. De que temos agora um desafio. Não vamos olhar para trás. O caminho agora é olhar para frente. O presidente João Lourenço está a terminar o seu mandato, com todos os erros que podemos lhe atribuir, fez o seu mandato, não é isso? Agora, nós vamos trabalhar para merecer a confiança. Primeiro, fazer uma mobilização generalizada, apresentar as nossas propostas, as nossas visões à população luandense, mobilizar os jovens, que é a nossa maior força, apresentar os nossos programas, os nossos projetos e merecer, então, a confiança do povo em 2027 e, a partir, então, da presidência da República, poder aplicar o nosso programa de governo. Perfeito, já estamos acima da hora, mas eu gostaria de saber de uma forma resumida. No seu ponto de vista, o João Lourenço não está a governar perfeitamente o país? Não, o João Lourenço teve os seus momentos bons e os seus momentos maus. No princípio, como disse, começou bem, mas infelizmente no fim não deu certo. Também um pouquinho por causa de um certo mal-estar que há entre eles, que não tem nada a ver conosco. Não é isso, talvez, que impossibilitou de aplicar o seu projeto como ele gostaria. E então, para nós, o importante agora é olhar para frente. O presidente está a terminar mesmo o mandato, os feitos do seu mandato estão à vista de todo mundo, não é isso? Até tá aí, nós estamos a chamar a geração Z. A geração Z é a mais crítica hoje, é que está a efetuar uma série de mudanças um pouco por todo mundo. E nós, o que nos importa aqui agora não é olhar para trás, é olhar para frente. Os males estão aí, o que adianta? Mesmo que nós enumerar, mesmo que nós se matar, já foi feito. Está aí. Agora, temos que olhar daquilo que foi feito, aproveitar o que de bom restou e o que de mal existe, e eliminar e perspectivar novos desafios. Perfeito. Da próxima vez vamos chamar o Dr. Tomás e daremos tudo. O Dr. Tomás tem o privilégio de participar na nossa rúbrica, que é nota positiva ou nota negativa. Vamos citar nomes de certas entidades ou figuras e o Dr. Tomás vai dizer se dá ou não nota positiva a esta entidade. Não tem suficiente, se for sim, não tem razoável, não tem negativo, só tem negativo ou positivo? Nota afirmativo. Se for uma nota positiva, o Dr. Tomás, em uma forma resumida, diz o porquê. Uma forma resumida, porque o nosso tempo não nos permite. O primeiro nome é do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Dr. Tomás, dá ou não nota positiva a esta entidade? Nota negativa. Por quê? Nota negativa porque o presidente Adalberto não soube aproveitar o bom momento que viveu. Ou seja, houve uma altura, fundamentalmente em 2022, 2019 a 2022, que ele tinha tudo para gerir esta confiança, gerir esta energia positiva que ele tinha à sua volta. Infelizmente não foi
capaz de gerir isso e fruto disso então perdeu o apoio, perdeu a confiança de muita boa juventude que queriam, por sinal, o projetaram, mas dado esse momento, depois de 2022, infelizmente, dou nota negativa. Exatamente. A próxima imagem é do líder do Partido Político Liberal, Luís Castro. Dá ou não nota positiva a esta entidade? Pronto, esta figura, primeiro porque, pronto, diriam, né, as pessoas podem dizer, não, está dando nota positiva porque é presidente. Não, eu vou dar nota positiva porque é um jovem que eu venho a acompanhar já há muitos anos. Quando eu estava na política, o jovem Luís de Castro, que é o meu presidente Luís de Castro, ou o cidadão Luís de Castro, estava no ativismo. E no ativismo ele fez muito bem o seu trabalho através do seu projeto Jangos Culturais no Ambo. Não sei se o cara jornalista conhece. É através dos Jangos Culturais no Ambo, onde ele, não é isso, conseguiu congregar, se não mesmo 70% ou 80% dos grandes políticos, das grandes figuras da nossa política. Ele é onde debateu, dirigiu bem, conseguiu congregar a juventude, é um jovem muito aguerrido e até positiva mesmo porque conseguiu das ideias normais traduzi-las em ideias férteis a ponto então de criar um partido político. É nota positiva, é o tal expoente da juventude hoje. Perfeito, perfeito. Doutor Tomás, seja mais curto e objetivo, claro. Estamos em cima da hora. A próxima imagem é do Nelito Equiqui. Dá ou não nota positiva a esta figura? Eu, como jovem, o Nelito Equiqui é daquele jovem muito aguerrido. E eu gosto muito do Nelito Equiqui. É um jovem que gosta, ou seja, primeiro coragem, determinação e foco. Com quantos erros se lhe podemos atribuir, mas é um jovem muito focado. E como jovem, dou nota positiva porque eu gosto de jovens, apesar dos seus mas vou mais pela coragem, foco e determinação. Nota positiva. Perfeito. A próxima imagem é do governador provincial de Luanda, Luiz Nunes. Dá ou não nota positiva? Eu tenho alguma dificuldade de avaliar muito os mais velhos, porque nós estamos numa lógica mesmo de jovem. Se fosse uma figura jovem, talvez eu daria... Não, o Luiz Nunes é um empresário, é mais empresário do que político. E de política como tal, não. Talvez se fosse o seu segundo, né? O segundo secretário de Luanda, eu acompanho muito bem. Talvez, mas não dou nota negativa. Como político, dou nota negativa. Afirmativo. A próxima imagem é do Justino Capapinha, líder da JMPLA. Nós os jovens temos de nos apoiar. O Justino Capapinha é um jovem muito aguerrido, é um jovem também corajoso, tem muita vontade de crescer, mas ainda tem um caminho muito longo por fazer. A minha nota negativa não é no sentido de que ele não seja bom político, não, é no sentido de que ainda falta muito por fazer para merecer nota positiva. Tem estado a fazer o seu trabalho, muito bem, o seu trabalho de casa, é claro, mas ainda falta para receber nota positiva. Perfeito. A próxima imagem é do Isaías Kalunga, presidente do Conselho Nacional da Juventude. Dá ou não nota positiva a esta figura? Não, o Isaías Kalunga eu aprecio desde muito cedo. O seu mandato terminou, parece que terminou já há 2 anos, bem ou mal, mas por aquilo que nós apreciamos, a um dado momento ele conseguiu fazer muita coisa, conseguiu fazer com que certos jovens sonhassem, conseguiu congregar no mesmo espaço muitas vontades, muitas visões, pese embora não ter atingido
os objetivos preconizados, mas conseguiu. É o caso, por exemplo, dos ativistas, os políticos, sociedade civil. E muita dessa gente, por exemplo, viram muitas coisas resolvidas. Só por isso, o mandato já terminou. Dou nota positiva como jovem, é corajoso e temos que encorajar os nossos jovens. Perfeito. A próxima imagem é do Massanga Savimbi. O Massanga é daquelas pessoas com quem sempre tive um certo cuidado de eu avaliar. Foi das pessoas que eu tenho muito apreço por causa da sua calma. É um jovem muito calmo, um jovem muito respeitado, é um jovem de princípios, é um político que sabe ser, sabe estar. E então eu sou a pessoa autorizada para falar mesmo do Massanga. Nota positiva. Perfeito. A próxima e a última imagem é do presidente da República, João Lourenço, e depois de dar uma nota, também aproveito o momento de dar as últimas considerações. Permita-me. Costuma-se a dizer, ninguém é perfeito nesse mundo. Todos nós fizemos aquilo dentro das nossas limitações humanas. Às vezes o que nós pensamos ser fácil para alguém, ou para nós, pode ser difícil para alguém. E como é mesmo a última questão, é importante eu, em 1 segundo, em 5 segundos, explicar isso para depois não ser mal interpretado. Humanamente falando, por aquilo que tem sido a sua dinâmica, tem estado a fazer, não é o seu trabalho na medida dos seus esforços. Mas por aquilo que são os objetivos políticos do seu mandato, não é isso. Em termos de dinâmica, pronto, tem uma certa dinâmica, mas em termos de objetivos concretos, direto, infelizmente, fica quem? Porque o fim da política é o bem-estar sociopolítico das pessoas, é a garantia da justiça e a garantia da segurança. 3 fins políticos: segurança, justiça e o bem-estar. E olhando para aquilo, infelizmente, hoje não temos isso. E por isso é que eu perguntei se tivesse aqui uma nota positiva, negativa, meia culpa. Então talvez eu faria meia culpa aqui para o presidente da República, porque humanamente falando, o mais velho fez o seu trabalho, fez o seu esforço. E como jovem não gostaria muito de entrar dar uma avaliação negativa, mas negativa. Será que tudo o que fez até aqui é negativo? Não, é claro. Houve coisas que fez bem, houve coisas que fez mal. Então tem de haver aqui um espaço também para poder dizer alguma coisa. Mas por aquilo que são os 3 fins que um Estado, um governo tem que atingir no seu mandato enquanto nação, dou nota negativa. As últimas considerações. Obrigado, grato pela entrevista, grato por me chamarem. Desde já agradeço a paciência que tiveram de nos ouvir e reiterar aqui que nós estamos abertos, qualquer momento, qualquer altura, não hesitem, podem nos contactar e também lanço já aqui o desafio de nos acompanharem. Nós temos estado a realizar uma dinâmica muito forte, que é de constatação e instalação dos núcleos a nível de todo o território de Luanda. Então, deixo aqui o convite de sempre que puderem, podem nos acompanhar, podem contactar o nosso gabinete e teremos muito gosto em poder trabalhar diretamente com vocês. Muito obrigado, Tomás Pedro Paulo, secretário provincial do Partido Liberal em Luanda. Assim foi mais uma edição do LSL Cast. Fala para vocês o Frederico Luquino, na área técnica Francisco Luquino e Antônio Cassoma. Estamos juntos e até já.